Seja muito bem-vindo à nossa aula 62 e hoje é um dia especial para mim. 22 de julho de 2022 é o meu aniversário de 50 anos. E se você está no chat ao vivo, comemore comigo, agradecendo a Deus pelo dom da minha vida e por essa possibilidade de estar contribuindo aí para o ensino de matemática, tá bom? Jesus, eu confio em vós. Então vamos lá, segunda aula de geometria espacial das 7. Hoje a gente vai falar sobre os prismas. Prismas consistem na união de todos os segmentos paralelos a um segmento de reta B. Então vamos dar uma olhadinha aqui o segmento de reta B. Então eu tenho todos os infinitos segmentos de retas paralelos a AB, que tem extremidade na região poligonal A1, A2 até AN, que está contida no plano inferior, plano alfa, e a outra região poligonal, B1, B2 até Bn, que está contido no plano beta. Então essa reta aqui, ó, ela corta os dois planos. Então todos esses segmentos de retas paralelos definem o que é um prisma. O prisma pode ser que essa reta seja perpendicular aos planos, é o prisma reto, ou ela pode formar um certo ângulo horizontal, é o chamado prisma oblíquo. No primeiro caso, você está vendo que a base aqui é um hexágono, e no segundo caso, a base é um pentágono. Como é que a gente pode classificar os prismas? Eu posso classificar um prisma como regular, é aquele prisma reto cuja base é um polígono regular. Polígono regular, você sabe, é aquele que tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Então, neste caso aqui, eu teria um hexágono regular. É o prisma hexagonal regular, ou seja, é um prisma que tem como base um hexágono regular. E aí outros exemplos, o prisma triangular, se for regular, que é um triângulo equilátero, aqui pentagonal é um pentágono, hexagonal é um hexágono regular, todos os lados e ângulos iguais, e o prisma quadrangular é aquele que tem um quadrado. Se for regular, né, um quadrilátero regular é um quadrado. Elementos de um prisma. As arestas da base são os lados que estão no polígono da base. A base inferior e a base superior, gente, tem que ser polígonos iguais, tá certo? E aí as arestas laterais são aquelas iguais e paralelas entre si. Tá vendo aí, ó? Essa aresta lateral é paralela entre si. Faces laterais sempre serão paralelogramas, ou seja, quatro lados. Lembre que o paralelogramo define quatro lados aqui. E as alturas são as distâncias entre as bases. Muito bem, Carlos. O paralelepípedo reto e o paralelepípedo oblíquo são prismas cuja base é um paralelogramo. Se a base for um paralelograma, atenção, se a base for um paralelograma, o prisma se chama de paralelepípedo, podendo ser reto, que é o da esquerda, ou podendo ser oblíquo, que é o da direita. Sobre os paralelepípedos, aquela cuja base é um paralelograma, é importante que a gente defina duas coisas: a diagonal de uma face e a diagonal do paralelepípedo. Então veja, quando eu digo diagonal da face, é o plano, e diagonal do paralelepípedo é a visão tridimensional. Então, explicando melhor, esse Dzinho aqui é a diagonal de uma face. Eu estou pegando aqui a diagonal da base. Então, como é que eu posso expressar a diagonal da face em função dos lados A e B? Vamos fazer triângulo ABC. Aqui é um ângulo de 90 graus, porque é um paralelepípedo. O ângulo aqui é de 90 graus. Então, lá vou eu. D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Pitágoras eu fiz aqui. Então, isolando D, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Observe que ao achar Dzinho, eu agora vou pegar o triângulo A de amor, C de casa, D de dado. Pegando esse triângulo aí, eu tenho condições de descobrir a diagonal tridimensional. É aquela que pega do canto da sua sala até o outro lado da sua sala, cruzando a sala na diagonal. Diagonal do paralelepípedo será Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado, que você acabou de encontrar, mais Czinho ao quadrado. Mas espera aí, Dzinho ao quadrado, que é a diagonal da face, é A ao quadrado mais B ao quadrado. Expressão 1 aqui, ó, vou substituir. Então, a diagonal do paralelepípedo ao quadrado é igual ao lado ao quadrado, mais o outro ao quadrado, mais o outro ao quadrado. Ou seja, comprimento ao quadrado, largura ao quadrado e altura ao quadrado. Então, a diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada de todo mundo aqui. Ok? Gravou direitinho?
Alguns livros de matemática nem falam nisso, né? É o romboedro. O que danado é o romboedro? É o paralelepípedo, ou seja, é aquela base que é um paralelogramo que possui todas as arestas iguais entre si. E, portanto, as faces são todas losango. Você lembra que o losango apresenta os 4 lados iguais, né? Se as arestas são congruentes entre si, eu tenho um romboedro. Eu tenho um romboedro oblíquo, tenho um romboedro reto, retângulo, ou também chamado de cubo, porque o cubo ele tem todos os lados iguais e os ângulos internos de 90 graus. O cubo são faces quadradas. Lembra que o quadrado, além dos lados, tem os ângulos iguais e tem um romboedro reto, que é aquele justamente que está mostrado aqui. Carlos, vamos falar um pouquinho sobre o cubo ou romboedro reto retângulo. São sinônimos, tá? Porque quando eu digo romboedro, reto, 90 graus, retângulo, justamente caracterizando os 4 ângulos de 90 graus. Então, como todas as faces são quadradas, o cubo é um paralelepípedo especial, né, em que eu posso voltar àquela demonstração que eu já fiz, a diagonal da face e a diagonal do cubo. A diferença agora é que comprimento, largura e altura são todas iguais. Então, usando aquela mesma estratégia anterior, triângulo ABC. Dzinho ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado é 2A ao quadrado. Tira a raiz. Então, a diagonal da face de um cubo é o lado dele vezes raiz de 2. E a diagonal do cubo, que é tridimensional, será o quê? Dzão ao quadrado, pegando agora o triângulo A de amor, C de casa, D de dado. Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado, que é a diagonal da face ao quadrado, mais A ao quadrado. Só que a diagonal da face ao quadrado, ó, de 1 aqui, é 2A ao quadrado. Então, ficaria 2A ao quadrado mais A ao quadrado, 3A ao quadrado. Chegamos ao importante resultado tirando a raiz. A diagonal do cubo é A raiz de 3, tá? Então, a diagonal da face do cubo, que é no plano, é o lado dele vezes raiz de 2. E a diagonal do cubo, que é tridimensional, de ponta a ponta, é A raiz de 3. Vá anotando isso aí que é importante, tá bom? Como é que eu acho, Carlos, a área de um prisma? É só somar todas as áreas de suas faces, né? Então, por caso do paralelepípedo, que é um paralelogramo como base, eu teria que somar as 6 faces aqui. E como é que eu faço isso? Vamos pensar um pouco. O piso é igual à parede. Aliás, o piso é igual ao teto. Então, como é que eu vou achar a área relativa ao piso e o teto? 2 vezes a medida desse retângulo aqui, ó, A vezes B. 2 vezes A vezes B. Vamos pegar agora essa parte de frente, que está cara a cara com você, que tem comprimento A e altura C. A vezes C 2 vezes, porque tem a da frente e lá atrás, né? Essa parede que está de frente a você na sua casa e lá atrás, 2 vezes A vezes C. E agora as duas laterais, ó. B vezes C, largura vezes altura 2 vezes. Então eu posso dizer que a área total, colocando 2 em evidência, é isso aqui. Eu sugiro que você não decore essa fórmula, tá? Porque na hora é só você ver as áreas e sair somando, tá bom? Mas se você quiser decorar, considerando que as 6 áreas estão aqui, eu posso usar direto essa fórmula aqui. No caso do cubo, como são 6 quadrados, né? Porque são 6 faces quadradas, a área de um quadrado é A ao quadrado. Como são 6 faces, a área total de um cubo, 6 vezes A ao quadrado. Gostei, cara. E a área total de um prisma hexagonal regular. Eu vou descer aqui para a gente conversar. Galera, o prisma hexagonal regular, você já sabe que a base dele é um hexágono regular. E relembra a nossa aula de pontos notáveis lá em geometria plana, né? O hexágono regular, ele tem os 6 lados iguais. É um polígono regular. E você ainda lembra que o hexágono regular ele é composto de 6 triângulos equiláteros? Beleza. Então aqui eu tenho uma base que é um hexágono regular de lado L e a altura entre a distância entre as duas bases é h. Então vamos comigo agora, vou subir de novo aqui para a gente comentar como é que você pode calcular a área total de um prisma hexagonal regular. A primeira coisa que eu faço é planificar ele. Então, veja, se você abrir, como ele tem seis faces, porque ele tem 6 lados de base, cada uma dessas faces laterais, ó, tem base L e altura H. Então, eu tenho 6 retângulos aqui. E os 2 hexágonos, o de cima e o de baixo. Então, eu planifiquei, ou seja, eu fui ver quanto é que eu gastei de material para fazer o prisma. Olha o que eu escrevi. A área total será a soma das áreas de 2 hexágonos do lado L
e 6 retângulos de base L e altura H. Você saberia calcular essa área? Lembra ainda, ó, que o hexágono regular são 6 triângulos equiláteros? Ah, Carlos, lembrei, 6 triângulos equiláteros. Beleza. A área de cada triângulo equilátero você ainda lembra, né? É o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A nossa aula lá de pontos notáveis. E aí, galera, eu pergunto a você, como é que se calcularia a área total, então? 2 vezes 6 triângulos equiláteros, porque como são 2 hexágonos regulares, cada um deles são 6 triângulos equiláteros. 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vezes 2, porque tem a base de cima e a base de baixo e a de cima. E esse 6 vezes L vezes H, eu vou voltar aqui para você, ó. Seria exatamente essas 6 faces laterais, né? De base L e altura H. Então você, se quiser decorar, você pode. Eu sugiro que não, né? Porque na hora você faz 2 hexágonos, 6 triângulos equiláteros em cada um deles, multiplica por 2. E depois as 6 laterais, 6 vezes L vezes H. Porque senão você vai ficar decorando fórmula desnecessário, o seu HD pode pifar. A nossa mente é incrível, né? Mas a gente pode dar um esgotamento nela. Então, o volume do prisma, gente, é a área da base vezes a altura. Muito simples. Eu pego a área da base e multiplico pela altura. Calculei o volume direto, tá bom? Se for um paralelepípedo, a área da base é um retângulo de lados A e B. E a altura é C. Então, o volume é A vezes B vezes C. Muito bem, cara. E se for um cubo? São 6 faces iguais. A base é A vezes A e a altura é A. Então, o volume do cubo é área da base, que é A ao quadrado, A vezes A vezes A. Então, o volume do cubo é lado ao cubo. Simples, né? Muito bem. No caso de um hexágono regular, ele vai ser a área da base, que nós já sabemos que é formada por 6 triângulos equiláteros, vezes H. Então, é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes H. Esse L é o lado do hexágono regular, ok? E o princípio de Cavalieri é um princípio muito interessante que diz o seguinte, se você tiver, na realidade, pode ser prisma, cilindro, cone, não importa. Se você tiver 2 prismas, vamos focar em prisma, que quando você passa um plano, as áreas são sempre iguais, então, por exemplo, eu passei um plano aqui, essa área aqui é igual a essa área. Se isso acontecer, gente, os volumes serão iguais, sempre. Então, qualquer plano que você passe, cortando os 2 prismas, e eles tiverem sempre a mesma área, você pode dizer que os sólidos têm o mesmo volume. Carlos, interessante, muito bem. Chegamos agora aos exercícios, gente, então apenas um pequeno esclarecimento. Eu realmente vou colocar muitos, mas muitos exercícios em geometria espacial, tá bom? A aula vai ser bem longa. Nós tivemos os 12 primeiros minutos de teoria, mas agora a gente vai praticar bastante, tá? O porquê de eu resolver fazer isso? Porque ao contrário não, assim como em matemática básica, que a gente foi até a aula 21, e geometria plana, que tivemos 12 aulas, eu vou trabalhar muito forte esses 3 segmentos. Matemática básica, geometria plana e geometria espacial, devido à importância para o Enem, tá? Então você está preparado? Muitos exercícios aí, viu? Prepara aí papel e caneta, vá parando o vídeo, se puder assistir em 2 partes, melhor. Vamos lá. E vamos começar com o Enem. Eclus é um canal que, construído em águas de um rio com grande desnível, possibilita a navegabilidade, subida ou descida de embarcações. No esquema a seguir, está representada a descida de uma embarcação pela eclusa do Porto Primavera, no nível mais alto do Rio Paraná, até o nível da jusante. Então tá aí o desenho, né? Tá aqui o navio. Aí você veja o nível da jusante tá aqui, ó, ele fica 20 metros abaixo do nível da água aqui, e você tem mais 6 metros aqui para baixo, né? Aqui você lê uma válvula do dreno e aqui tem a válvula de enchimento. Então, enquanto uma enche, a outra seca. Enquanto a válvula de enchimento está fechada e a do dreno aberta, o fluxo de água ocorre no sentido indicado pela seta, esvaziando a câmara até o nível da jusante. Então, essa válvula do dreno ela vai esvaziando até o nível da jusante. Cuidado, a partir do nível inicial. Quando no interior da câmara a água atinge o nível da jusante, a porta 2 é aberta e a embarcação pode continuar navegando rio abaixo. Ou seja, o barco sai de um nível mais alto para um nível mais baixo, porque tem uma diferença de nível entre os 2 portos, no porto, né? Entre o de chegada e o de saída. A câmara dessa eclusa tem comprimento aproximado de 200 metros,
largura 17 metros. A vazão aproximada da água durante o esvaziamento da câmara é de 4.200 metros cúbicos por minuto. Assim, para descer do nível mais alto até o nível da jusante, uma embarcação leva cerca de... Galera, você está vendo que isso é um paralelepípedo, né? Ele tem comprimento 200 metros, largura 17 metros e altura, cuidado, é só 20 metros, não é aqueles 26 na figura, porque é até o nível da jusante. Isso foi dito no anunciado. E essa câmara esvazia uma taxa de 4.200 metros cúbicos por minuto. Ele quer saber qual o tempo que se gasta para que toda essa água seja esvaziada pelo dreno. Então vamos lá, gente. Solução da questão, né? O volume de água que a câmara, que é um paralelepípedo retângulo, como já dizemos, comporta é dada por que forma? Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? É só multiplicar as três medidas, né? A área da base, que é um retângulo, 200 por 17, comprimento e largura, e pela altura, que é 20. Ao multiplicar, eu tenho 68.000 metros cúbicos. Mas veja, gente, são escoados 4.200 metros cúbicos de água a cada minuto. Então, o que a gente pode fazer? Dividir 68.000 por 4.200. Porque se a cada minuto é 4.200 e foram 68.000, é só dividir. Se ficar em dúvida, faz uma regra de 3. 4.200 metros cúbicos é 1 minuto, 68.000 é X. Mas um segredinho para você. Ao dividir o maior pelo menor, você encontra o resultado desejado. Quantas vezes 4.200 estaria dentro de 68.000? Ao dividir, eu encontro aproximadamente 16,19 minutos. Então, a questão quer saber aproximadamente, letra D. E aí? Sou seu fã, viu? Principalmente hoje, meu aniversário de 50 anos, 22 de julho, se você está ao vivo. Manda os parabéns aí no chat. Questão número 2, São Paulo, FATEC. O que é que diz aí a nossa questão número 2, gente? Uma caixa de suco de manga tem o formato de um bloco retangular com base quadrada de lado 0,7 decímetro. dm é decímetro. O suco contido nela é feito com a polpa de 4 mangas. Sabe-se que a polpa obtida de cada manga rende 0,245 litros de suco. Então tem 4 mangas aí dentro para ter o volume de suco aqui dentro. A altura mínima que a caixa de suco deve ter para conter todo o volume de suco obtido das 4 mangas é em decímetros iguais a... Ele mandou desprezar a espessura das paredes. Então, para fazer a questão, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é calcular a quantidade total de suco que vem das mangas, né? O suco contido na caixa é obtido a partir de 4 mangas, onde cada uma delas produz 0,245 litros. Então, o volume total de litros será 4 vezes 0,245 litros, que me dá 0,98 litros. Mas espera aí, como a questão está falando em decímetro, quando eu vou falar em volume é decímetro cúbico, né? A gente só precisa lembrar, gente, que 1 decímetro cúbico tem 1 litro. Isso foi na nossa aula de sistema métrico decimal, né? Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então anota aí se você esqueceu. Ao pedir uma Coca-Cola de 2 litros, você está pedindo uma Coca-Cola de 2 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico é 1 litro, tá? Então, dizer que tem 0,98 litros é dizer que tem 0,98 decímetros cúbicos. Eu coloquei aqui o que tinha sido visto em sistema métrico decimal. Tendo esse volume, gente, e sabendo que a base é um quadrado de lado 0,7 decímetros, eu consigo achar a altura. Como, Carlão? Sendo a caixa uma base quadrada de 0,7 decímetros e seu volume 0,98, é só dizer que o volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume será 0,7 vezes 0,7 vezes H, igual a 0,98. 0,7 vezes 0,7 é 0,49. Passa dividindo 0,98, a altura da caixa é 2 decímetros. Letra C. Apenas uma curiosidade. Se ele tivesse pedido em centímetros, você ainda lembra que 1 decímetro tem 10 centímetros? Na nossa aula de sistema métrico decimal, gente, de decímetro para centímetro, olha aqui a regra, eu multiplico por 10. Então, 2 decímetros, caso ele tivesse pedido em centímetro, é só multiplicar por 10, que é o vizinho, ó. Então, 2 decímetros seria a mesma coisa que 20 centímetros, tá bom? Eita, tô gostando das questões, viu, Carlão? E eu trago novamente Enem, show de Enem. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras.
A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. Sim, porque se o volume é o mesmo, já que se paga pelo volume, se você aumenta a altura, você tem que diminuir alguma coisa para dar o mesmo volume e ter o mesmo custo. Você concorda comigo? Aumentou um deles, o outro tem que diminuir para compensar. Então ele quer saber o seguinte, aumentando a altura em 1/8, o que é que tem que acontecer com a largura, mantendo o comprimento, tá bom? Ele quer saber qual a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior. Muito bem. Se a largura vai diminuir, a nova porta tem que ter um tamanho menor, então só pode ser A, B, D de dado ou E de errado. A letra C não tem lógica. A nova porta não pode ter uma largura maior que a anterior, já que eu aumentei a altura. Então vamos começar a resolver a questão. Inicialmente eu vou dizer que essa porta tem comprimento X, largura Y e altura Z. X é a largura, Y é a espessura e Z é a altura. O volume inicial da porta será então X vezes Y vezes Z. Não é isso, gente? Está aqui, ó, comprimento, largura e altura. Então o que é que vai acontecer, gente? Aumentando a largura em 1/8, na realidade é a altura, né? Então, gente, só retificando que a altura é Z, né? Então, se eu aumentar essa altura Z em 1/8, a nova altura Z' é dada por quanto? Antes era Z. Aumentando em 1/8 de Z, então vai ser Z mais 1/8 de Z. Eu tirei o mínimo aqui, que é 8, né? 8 dividido por 1 é 8 vezes Z, 8Z, mais 8 dividido por 8 é 1 vezes Z dá Z. Então, a nova altura é 9Z sobre 8. Sendo a espessura constante, ele não muda a espessura, ele quer saber qual é a nova largura X'. Então, o volume da nova porta vai ser X', que é a nova largura, vezes a espessura Y, que não mudou, vezes a nova altura, que agora é 9Z sobre 8. Então, como ele deseja que o volume seja o mesmo, basta dizer que nova largura vezes a espessura Y vezes nova altura tem que ser igual à situação inicial, x, y, z. Então aqui, gente, nós vamos fazer alguns cortes. Y corta y e z corta z. Então ficou 9x' sobre 8 do lado esquerdo e do lado direito ficou só x. Então passando agora 8 para lá, multiplicando e o 9 dividindo, a nova largura é 8x sobre 9. Mas ele quer saber a razão entre a nova largura x' e a largura anterior x. Então é só passar o x dividindo, a razão entre eles é 8 nonos. Então a nova largura é 8 nonos da largura anterior, portanto, letra D de dado. Questão 4, vem lá de Londrina, uma questão que tradicionalmente muitos alunos se atrapalham. Vamos ver qual foi o problema dessa questão para muitos alunos. O engenheiro deseja projetar um bloco vazado, cujo orifício sirva para encaixar um pilar. O bloco, por motivos estruturais, deve ter a forma de um cubo de lado 80 centímetros. E o buraco, o orifício, deve ter a forma de um prisma reto, de base quadrada e altura igual a 80 centímetros, conforme as figuras seguintes. É exigido que o volume do bloco deva ser igual ao volume do buraco do orifício. Então, ele quer que o volume do bloco, que é a parte maciça, seja igual ao volume do buraco, ou seja, o orifício. Tá aqui, ó, ele tem um prisma de base L é essa medida aqui, e a altura é a mesma do cubo, que é 80 centímetros. É correto afirmar que o valor do L do lado da base quadrada do prisma deve ser. Então, você entendeu, gente, que o volume do bloco, a parte maciça, deve ser igual ao volume do buraco, ou seja, do orifício. Então, o grande problema dessa questão está aqui, ó. Vamos lá. O enunciado deseja que o volume do bloco vazado seja igual ao volume do orifício. Como o volume do bloco vazado é a diferença entre o volume do cubo e do orifício, vem. Então, parou. O que é que eu chamo de bloco vazado, gente? É exatamente o volume do cubo menos o buraco. Ah, cara, entendi. O bloco, o volume dele, que é o volume do concreto, né, do material, é o volume do cubo menos o volume do buraco. Entendi. Então, o volume do bloco vazado é o cubo menos o buraco. Que, segundo a questão, tem que ser igual ao volume do buraco. Ora, passando menos volume do buraco, o orifício, para o outro lado, eu vou dizer que o volume do cubo é 2 vezes o volume do orifício. Veja bem, o volume do cubo o lado dele é 80. Então, é 80 por 80 por 80. E o volume do buraco é exatamente o volume da parte vazia, gente, que é um prisma de base quadrado. L por L, que é o quadrado, vezes a altura, que é 80. Ah, professor, e agora eu vou começar cortando 80 com 80. 80 vezes 80 é 6.400. L vezes L é L ao quadrado. Então, 6.400 é 2L ao quadrado. Então, se a mula é igual ao jumento, 2L ao quadrado é 6.400.
Passo 2 dividindo 3.200. Agora preste atenção, ela é raiz de 3.200. Eu posso escrever raiz de 3.200, gente, como sendo raiz de 100 vezes a raiz de 32, conforme a gente já aprendeu na aula anterior lá de radiciação. A raiz de 100 é 10. E a raiz de 32 eu vou fatorar para você, ó, dá 2 à quinta, né? 32 por 2, 16 por 2, beleza. E 2 à quinta eu posso escrever como 2 vezes 2 à quarta. Saindo 2 à quarta de dentro, esse 4 divide 2, fica 2 ao quadrado, que é 4. 4 raiz de 2. Não é isso? Muito bem, Carlos. Então eu vou substituir raiz de 100 por 10 e raiz de 32. Eu não preciso escrever isso novamente, gente. É até aqui só, né? 4 raiz de 2. Então 10 vezes 4, 40 raiz de 2 é a medida L, portanto, letra B de bola. E a Roche no forró, comemorando meus 50 anos, no triângulo, na zabumba e na sanfona. Eu sou louco por forró. Meu irmão, toca o fole. Vamos lá, meu povo, com animação, que a vida é bela, vamos para a aprovação. Eu quero que você me convide para a festa da sua aprovação, viu? Se você é do Rio Grande do Norte, convida aí presencialmente. Se você é de fora, dá uma retomada aí para a gente falar virtualmente dessa festa. Questão do Enem. A caixa d'água de uma casa tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo. Base é um retângulo, né? E possui dimensões externas, comprimento, largura e altura de, respectivamente, 4 metros, 3 metros e 2,5 metros. É necessária a impermeabilização de todas as faces externas dessa caixa, incluindo a tampa, as 6 faces. O fornecedor do impermeabilizante informou ao dono da casa que seu produto é fornecido em galões de capacidade igual a 4 litros. E informou ainda que cada litro impermeabiliza uma área de 17.700 centímetros quadrados e são necessários 3 demãos de produto para garantir um bom resultado, ou seja, você vai passar 3 vezes nas 6 faces. Com essas informações, para obter um bom resultado no trabalho de impermeabilização, o dono da casa precisará comprar um número mínimo de galões para a execução desse serviço igual a... Gente, questão típica de Enem, maravilhosa, vamos discutir comigo. Você leu bem direitinho a questão? Leu? Então bora comigo. Considera a caixa d'água com as dimensões que foram dadas. Comprimento 4 metros, largura 3 metros e altura 2,5. Galera, a área total impermeabilizada são as 6 faces. Como você já aprendeu na teoria, eu tenho piso e teto iguais de comprimento 4 e largura 3, 2 vezes 4 vezes 3, a de baixo e a de cima. Vamos pegar agora as laterais, ó. 3 por 2,5, 2 vezes. E agora vamos pegar o que está de frente para você, a parede de frente e a de trás. 2 vezes 4 pela altura 2,5. Multiplicou tudo aqui, gente, você encontra 59 metros quadrados. Essa é a área a ser impermeabilizada. Só que isso é só uma vez, né, gente? Ele diz que são 3 demãos, então eu tenho que multiplicar isso por 3. 3 vezes 59 metros quadrados me dá 177 metros quadrados. Como a questão fala em centímetro quadrado, eu tenho que transformar. Como é que transforma metro quadrado para centímetro quadrado? Você ainda lembra da aula de sistema métrico decimal? Metro quadrado para centímetro quadrado, ó, eu multiplico por 100 2 vezes, né? São 2 pulos. Então, 177 metros quadrados é 177 vezes 100 vezes 100, que me dá 1.770.000 centímetros quadrados. Agora, preste atenção. Como é que eu vou achar o número de galões necessário? Cada galão tem 4 litros. E cada litro impermeabiliza esse valor. Isso foi dado na questão. Então, um galão vai impermeabilizar 4 vezes isso aqui. 70.800 centímetros quadrados. Qual é a área total que você tem para ser impermeabilizada com as 3 demãos? 1.770.000 centímetros quadrados. Então, o número de galões é só dividir 1.770.000 por 70.800. Isso me dá 25 galões. Questão maravilhosa, letra D. Questão número 6 do Enem, mais uma questão que envolve visualização espacial. O Enem, vez por outra, traz questões que dependem muito da visão espacial do aluno, como já tinha acontecido aquela do troféu na aula anterior dos poliedros. Então, vamos lá. Conforme o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, atenção agora, a soma das dimensões da bagagem, altura mais comprimento mais largura, não pode ser superior a 115. Então, quando você somar a altura, o comprimento e a largura, não ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Então, vamos com muito cuidado analisar isso aí.
Essa é a caixa, gente, que ela foi aberta, tá? Essa medida aqui é 90 centímetros e essa aqui é 24 centímetros. E aqui ele está mostrando o X. Então, atenção. O maior valor possível para X em centímetros, para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos é... Qual é o padrão? A soma do comprimento, da largura e da altura tem que ser menor que 115 centímetros. Então, vamos com muita calma. Esse é o grande desafio seu. Você consegue entender que a planificação da caixa, para formar a caixa eu faço isso, ó, eu vou pegar o 5 aqui, levantar e o 6 levantar. São as duas faces laterais. De novo, ó, um é a base, né? Aí eu vou pegar 5 e 6, são as duas paredes laterais. Agora preste atenção. A2 é outra parede lateral. A2 é uma parede lateral. A3 é o teto e o 4 vai ser a parede lateral do outro lado. Então, de novo, ó, o 2 subiu parede lateral, o 3 ficou em cima do 1, que é o teto, e o 4 ficou de frente para o 2, que é de frente para você aí no vídeo. Ah, Carlos, eu entendi. Então, olha agora o detalhe. Onde é que está aí, Carlos? O Y aí. Ah, Y está aqui, Carlos, é verdade. Y é a base, ó. Y é a base. X você não tem. Então, esse Y é quanto? Esse é o detalhe interessante. Quando você olha para a figura, gente, isso aqui é 90 centímetros, tá vendo? Ó? Então, Y, que eu estou criando aqui o Y mais 24 mais 24, porque quando eu subi aqui o 24, ele veio para cá, ó. 24 é a altura, né? Ó. 24 está aqui, ele vai ser justamente a altura da parede aqui, ó. Ah, Carlos, entendi. 24 é a altura da parede, né? Então, 24 mais Y tem que dar 90. Entendi. Então, Y mais 48 é 90, então Y é 42. Já botei aqui, ó. Y é 42. Sacou? Então, de novo, ó. Foi dado 24. Então, 24, gente, é a altura. Por quê? Porque quando o 2 subiu, 3 veio para cima e o 4 desceu para o outro lado. Então, 24 é a altura da caixa, que é exatamente essa medida aqui do 5. Porque isso aqui também é altura. Então, esse 24 é igual a esse. Concorda? Pega uma folhinha aí e tenta fazer isso que você vai ver melhor, tá bom? Então, é lógico que o Y mais 24 tem que ser 90. Y sendo 42, agora a gente fechou a questão, porque ele diz que a soma do comprimento com a largura e com a altura tem que ser menor ou igual a 115. Então, bora. X é o que eu quero, ó, que é essa medida aqui que eu não tenho, tá vendo? Ó? Que é exatamente essa medida lateral aqui, ó, eu não tenho X. Mais 42 mais 24 tem que ser menor ou igual a 115. Então, X mais 66 menor ou igual a 115. X menor ou igual a 115 menos 66, X tem que ser menor ou igual a 49 centímetros. Carlos, entendi. Questão de visualização espacial. Pois é, este é o Enem, tá bom? Questão número 7, mais uma do Enem. Essa é um pouco antiga do Enem, mas estava lá no Enem presente. Então, vamos ver a nossa 7ª questão. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com a vedação, denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto de base trapezoidal, conforme mostrado na figura. Ah, olha aí o trapézio como base, né? A base de um lado, a de frente também. Bzinho é a largura do fundo, Bzão é a largura do topo, C é o comprimento do silo, que funciona como a altura do prisma, veja que ele está deitado, e H é a altura do silo. Então, veja bem, há uma diferença entre a altura do trapézio da base e a altura do prisma. A altura do prisma é C. Esse Hzinho é a altura do trapézio da base, ok? Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura do topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Anote isso bem direitinho aí, que é importante. Observe que ele tem 6 metros de largura do topo. E ele diz que para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais que a largura. E ele tem 2 metros de altura. Muito bem. Após a silagem,
A quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é. Então vamos lá, vamos pegar as medidas. Essa medida aqui foi dada, 6 metros, que é a base do topo. A altura da base do trapézio é 2 metros. O comprimento do silo é 20 metros. Esse comprimento do silo é a altura do prisma. Friso isso mais uma vez. Vamos deixar para daqui a pouco. Atenção agora para a informação decisiva na questão. Ele disse no enunciado que para cada metro de altura do silo, a largura B do topo tem meio metro a mais que a largura do fundo. Então veja bem, qual é a altura do silo? 2 metros. Então a largura do fundo será 6 metros, que vai ser B mais 2 vezes meio metro. Professor, não entendi não. A cada metro, a largura do silo aumenta meio metro. Então, o valor 6 metros vai ser a basezinha que eu não sei, mais 2 vezes o aumento de meio metro. Ou seja, a base tem 5 metros. De uma maneira mais simples. Como cada metro aumenta meio metro, se aqui tem 6, eu tenho que descontar 1 metro. Porque para cada altura aumentou meio metro. Como é 2 metros, se para cada metro aumenta meio metro, eu tenho 2 metros, então em 2 metros, isso aqui vai ter que diminuir 1 metro. Entendi, professor. Então por isso que a base é 5. A basezinha menor aqui do silo. Então veja, agora eu já conheço as informações do trapézio. Esse trapézio tem base maior 6, base menor 5 e a altura dele é 2. Então eu consigo calcular a área do trapézio e multiplicar pelo comprimento, que é a altura do prisma. Porque olha o detalhe, o volume do silo vai ser a área da base, que é a área do trapézio, vezes a altura dele, que é o comprimento do silo. Então fazendo isso, ó, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2, que é a área do trapézio, vezes a altura, que é o comprimento, que é C. Já tem os valores, ó. A base maior é 6, a base menor é 5. A altura é 2 metros aqui da base, dividido por 2. Isso é a área do trapézio. Você ainda lembra? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, vezes o comprimento do prisma, que é a altura dele, 20. Fazendo essas continhas aqui, né, gente? 2 corta com 2, 11 vezes 20, 220 metros cúbicos. Mas não terminou ainda não. Ele quer saber a quantidade de toneladas de forragem. No enunciado foi dito que 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos. Ele quer saber a quantidade máxima. Ora, se 1 tonelada é 2 metros cúbicos e você achou que o volume total é 220, regrinha de 3, né? Ou poderia dividir 220 por 2, né? Como a gente já fez hoje. Então, cruzando aqui, ó, 2 vezes x é igual a 220 vezes 1. Então, x é igual a 220 sobre 2, 110 toneladas. Está aí a alternativa A. Carlos, esqueci de desejar feliz aniversário pelos seus 50 anos. Muito obrigado, muita paz. Vamos seguir. Questão número 8, mais uma do Enem. Ei, Carlos, só Enem hoje, né? Só Enem, viu, gente? E tem muitas questões ainda. Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Então, tem comprimento 24, largura 24 e altura 40. Será produzida uma nova lata com os mesmos formatos e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que a da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em. Galera, como ele só está mostrando porcentagem, você pode desprezar aquele comprimento, largura e altura que foi dada. Ou seja, você pode fazer a questão com medidas x, y e z, tá? Ou A, B e C, você é quem sabe. Então vamos lá, o que é que eu estou querendo dizer, tá? Então vamos começar dizendo que o comprimento, a largura e a altura é x, y, z. Então o volume inicial seria x, y e z. Ou aquelas 3 medidas que você tem lá. Aí o que é que vai acontecer? Ele diz que a nova lata vai aumentar em 25% as dimensões da base, mudando sua altura, já que se deseja o mesmo volume. Lembra da questão parecida com a do carpinteiro, agora há pouco? Então as novas dimensões serão o quê? Se eu tenho uma dimensão x, aumentou 25%, gente, da aula de porcentagem eu já sei que vai ficar 125% de x, né? 100% mais 25%. No mundo da porcentagem, aumentar 25% é escrever 100 mais 25%. Então, a nova dimensão da base será 125% de x ou 125 sobre 100 de x, 5x sobre 4. A outra medida é igualzinha a ela, né? Então, vai também aumentar em 100% mais 25%. 125 sobre 100 de y, 5y sobre 4. Então, o volume final da lata seria 5x sobre 4, que é a nova base, ou o novo comprimento, vezes 5y sobre 4, que é a nova largura, vezes z', que é a nova altura. Muito bem, Carlos. Então, 5 vezes 5 é 25, 4 vezes 4 é 16. Então, o volume final é 25 sobre 16 de x, y
com a nova altura, que é o que ele quer, Z'. Ele quer que o volume permaneça o mesmo, né? Tendo aumentado em 25% a base e a largura. Então eu já fiz isso aqui, ó. Novo volume, 25 sobre 16 de XYZ' é igual a XYZ. Posso cortar XY com XY. Ficou então 25Z' sobre 16 igual a Z. Passa 16 multiplicando, 25 dividindo. Z' é 16 sobre 25 de Z. Atenção, para deixar 100%, eu multiplico por 4 em cima e embaixo. Eita, que estratégia massa, porque aí fica por cento, né? Multiplicando por 4 em cima e 4 embaixo, 64 sobre 100 de Z. Ou seja, a nova altura deve ser 64% da altura anterior. Como já vimos nas aulas de porcentagem, como antes era 100% e agora é 64%, a altura da lata atual deve ser reduzida em quanto? 36%, letra D. Olha para mim. Carlos, eu acho que você complicou, né? Não, não compliquei não. Sabe por quê? Porque se o cara que tivesse elaborado a questão tivesse botado o comprimento 18,2, a largura 19,6 e a altura 37,8, diga aí para você fazer as porcentagens disso aí. Então segue uma regra para você. Toda vida que vier porcentagem em questões e ele só falar em porcentagem, diga que as medidas são x, y e z. Fica mais fácil de resolver. Olha aí o que foi que eu escrevi para confirmar. Não há necessidade de se trabalhar com as medidas 24, 24 e 40, pois a questão deseja saber a redução percentual que deve ser a mesma, independente de qualquer valor dado. O que eu quis dizer é o seguinte, gente, com 24, 24 e 40, talvez fosse fácil fazer 25% a mais de 24, mas como eu disse, se ele tivesse botado uma medida aqui 18,56, por exemplo, para você calcular 25%, complicaria bastante, tá certo? Então fica essa dica para você, letra D, nessa questão. Questão número 9, questão do Enem. Veja que as questões do Enem têm um certo padrão. Essa questão é parecida com aquela da impermeabilização lá da piscina, lembra? Então, mais uma falando de impermeabilização. Questões muito interessantes. Questão número 9. Em um terreno, deseja-se instalar uma piscina com formato de um bloco retangular de altura 1 metro e base com dimensões 20 metros, comprimento, 10 metros a largura. Nas faces laterais e no fundo dessa piscina será aplicado um líquido para a impermeabilização. Então veja, é nas laterais e no fundo. Logicamente que na tampa não tem, porque é água lá, né? Como é que você vai impermeabilizar a água? Esse líquido deve ser aplicado na razão de 1 litro para cada 1 metro quadrado de área a ser impermeabilizada. O fornecedor A, atenção agora, vende cada lata de impermeabilizante de 10 litros por R$100. Ele só consegue vender a lata fechada de 10 litros por R$100. E o B só consegue vender latas fechadas de 15 litros por 145. Determine a quantidade de latas de impermeabilizante que deve ser comprada e o fornecedor a ser escolhido de modo a se obter o menor custo. Ou seja, onde é que eu vou gastar menos? Eu tenho que escolher o fabricante A e seriam 26 latas para isso. E aí vai olhando as alternativas, A ou B e a quantidade de latas. Muito bem. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular quanto é que eu preciso para impermeabilizar, né? As dimensões da piscina, 20 de comprimento, 10 de largura e 1 metro de altura. A área de impermeabilização será o fundo, 20 vezes 10. Eu não vou multiplicar por 2 porque é só o fundo. Eu não tenho como impermeabilizar a água que está aqui em cima. É uma piscina, gente. As laterais. Primeiramente, essa lateral aqui que tem 10 metros por 1 metro, duas vezes. E agora a de frente, parede de frente, a de trás a você, 20 metros de comprimento por 1 metro de altura, duas vezes. Fez a continha aqui, gente, você encontra 260 metros quadrados, é o que eu preciso para impermeabilizar a piscina. Agora preste atenção ao detalhe mortal do Enem. Opção dos fabricantes para a área de 260 metros quadrados, que como cada litro corresponde a 1 metro quadrado, eu vou precisar de 260 litros de impermeabilizante. O fornecedor A, gente, só vende latas fechadas de 10 litros ao custo de R$100. Quantas latas eu vou precisar? Se cada lata é 10 litros e eu preciso de 260 litros, eu vou dividir 260 por 10 para achar o número de latas, 26 latas. Qual é o preço de cada lata? R$100. Então aqui eu vou gastar R$2.600. O detalhe é o fornecedor B. Ó. Ele só vende latas fechadas de 15 litros, ao custo de 145. Primeiro eu vou achar quantas latas eu vou precisar. 260 dividido por 15 dá 17,33 latas. Eu não tenho como comprar 17 latas, porque não dá.
Gente, atenção, não é uma questão de arredondamento. Eu precisaria de 17,33 latas. 17, mesmo sendo mais próximo do que 18 de 17,33, eu não posso usar 17, porque eu não consigo impermeabilizar. Então eu vou ter que comprar 18, mesmo sobrando, porque eu não consigo comprar frações do litro, entendeu? Nesse caso, eu tenho que comprar 18 latas, pois 17 não consegue impermeabilizar. Mesmo se tivesse dado 17,1, eu teria que usar 18, porque eu preciso de mais do que 17. Entendi. Então, 18 latas. Como cada lata é 145, 2.610. Mas, professor, vai sobrar. Eu sei, gente, mas eu não posso abrir a lata, porque o fornecedor só vende em lata fechada. Entendi. Então, gente, é mais barato comprar no fornecedor A, porque eu só gastaria 2.600 e no B 2.610. Pois é. Portanto, letra A. Fabricante A, 26 latas, porque tem um custo menor. Eita, Carlos, gostei, viu? Questão número 10. Ei, bata palmas aí para essa questão. Questão perigosíssima. Tá aí uma questão que eles podem cobrar dentro de radiciação, viu? Vamos fazer bem devagarinho. Uma caixa d'água em formato cúbico tem a capacidade de armazenar 8.000 litros de água. Devido a problemas nessa caixa d'água, foi realizada a troca por outra, em forma de um prisma hexagonal regular. Então a base é um hexágono regular. Sabendo que a altura e a capacidade das duas caixas não se alteraram, então, gente, eu tenho que ter o mesmo volume e a mesma altura. Ele quer saber qual deve ser o perímetro da base do novo reservatório. Então eu tenho uma caixa d'água cúbica, tenho que trocar por uma de base hexagonal, e eu quero que tanto o volume como a altura seja o mesmo. Ele está pegando informações sobre os lados da nova caixa, que é em forma de um hexágono. Ele dá uma informação que aparentemente eu não entendo. Raiz quarta de 12 é 1,86? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a aresta do cubo. Sendo o volume do cubo de 8.000 litros, ou seja, 8 metros cúbicos, lembre que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, 8.000 litros, 8 metros cúbicos. Já vimos isso em sistema métrico decimal. Então, A ao cubo, que é o volume de um cubo, é igual a 8. A é raiz cúbica de 8, fatorando 8 dá 2 ao cubo. Sai daqui de dentro, 3 por 3, 2 metros. Então, isso quer dizer, gente, que a aresta da primeira caixa é 2 metros. Logicamente, como é o cubo, essa aresta também é a altura do reservatório cúbico, né? Do enunciado, como os recipientes devem ter a mesma altura, eu concluo que, sendo a altura do cubo 2 metros, o prisma hexagonal regular terá altura igual à altura do cubo. Mas a aresta do prisma hexagonal regular não será 2 metros, gente. Ela terá um valor desconhecido, eu não sei. Como o hexágono tem 6 lados, cada lado mede L. Então vamos discutir isso com muito cuidado. Está aqui a primeira caixa, que tem 2 metros por 2 metros por 2 metros. E a segunda caixa, que é um hexágono, que vai ter que ter a mesma altura, 2 metros, mas eu não sei o comprimento L, eu não tenho certeza do valor dele. Mas o que eu sei é que o volume do prisma hexagonal regular tem que ser igual ao volume do cubo, tendo a mesma altura, 2 metros. Então lá vou eu. Sendo o volume do prisma igual ao do cubo de 8 metros cúbicos, teremos, lembrando que a base do prisma hexagonal regular é composto de 6 triângulos equiláteros. Você sabe, né, gente, que um hexágono regular ele é composto de 6 triângulos equiláteros, de lado L cada um. Então, a área da base do novo prisma, da nova caixa, será 6 triângulos equiláteros de lado L. E a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Que multiplicado pela altura do prisma tem que dar 8, que é o mesmo volume do cubo. Então, desenvolvendo aqui, gente, 6 vezes 2 é 12 por 4, dá 3, né? L ao quadrado, raiz de 3 igual a 8. Então, vamos partir lá. Continuando, então, L ao quadrado será o quê? 8 dividido por 3, raiz de 3. Galera, quando tem raiz embaixo, a gente racionaliza. Lembra da aula de radiciação? Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, em cima ficou 8 raiz de 3, embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Né? Então, em cima ficou 8 raiz de 3, embaixo 3 vezes raiz de 9 é 3. Então, ficou 8 raiz de 3 dividido por 9. E atenção agora que é um momento importante. Esse quadrado passa como raiz. Seria mais ou menos, só que ela é um número positivo, que é uma medida. Então, vai ficar só a raiz. Atenção, olha a radiciação entrando aqui, ó, aula de radiciação, hein? 8 raiz de 3 sobre 9. Atenção para o que eu vou fazer agora.
A raiz de uma divisão de frações é a raiz do numerador pela raiz do denominador. Quem é o numerador? 8 raiz de 3. Raiz de 8 raiz de 3. E embaixo, raiz de 9. E atenção agora, ó. Tá vendo esse 8 aqui? Vou jogar para dentro da raiz. Como é que ele entra? Ao quadrado. Eita, Carlão, como é? Aula de radiciação, nós vimos isso. Gente, se eu quero jogar um número que está fora do radical para dentro, eu elevo ele ao índice do radical. Então ficou 8 ao quadrado vezes 3. E aqui, você ainda lembra como é que faz raiz de uma raiz? Você multiplica os índices, gente. Eita, Carlos, que massa. Ó. 2 vezes 2, né? Raiz quadrada da raiz quadrada, 2 vezes 2, raiz quarta. De quanto? 8 ao quadrado vezes 3 é 64 vezes 3, 192. Então, o lado do hexágono é raiz quarta de 192 dividido por 3. E não parou ainda não. Vamos fatorar o 192? Fatorei para você aqui, ó. Deu 2 à quarta vezes 2 ao quadrado vezes 3. Por que você não botou 2 à sexta? Porque como isso aqui é raiz quarta, eu vou tirar de dentro 2 à quarta, né? Ó, vou tirar de dentro 2 à quarta. Isso aqui, gente, 2 ao quadrado vezes 3 é 12. Então, ó, ficou 2 ao quarta vezes 12. Vamos jogar aqui, vamos tirar 2 à quarta de dentro, 4 dividido 4 fica 2 raiz quarta de 12. Ah, Carlos, que massa, meu irmão. Então fica 2 raiz quarta de 12 sobre 3. Só que isso é só um lado do hexágono. O hexágono tem 6 lados, ele quer o perímetro. Então o perímetro é 6 vezes isso aqui. Vamos fazer 6 vezes isso aqui, bora? 6 vezes 2, 12. Por 3, 4 raiz quarta de 12. Ah, você agora abriu um sorriso, né? Agora você entendeu porque é que ele deu que raiz de quarta de 12 é 1,86. Tá aí o porquê. Raiz quarta de 12 sendo 1,86 ao multiplicado a 7,44 metros. Tá aí, letra D. Tá aí, Carlos? Gostei, viu? Sensacional. Gostou, gente, da questão 10? Então vamos à questão 11. São Paulo. A figura mostra a maquete de depósito a ser construído. A escala é 1 para 500. O que significa isso? A nossa aula de razão e proporção? Cada centímetro aí na maquete corresponde a 500 centímetros na realidade, ou seja, 5 metros na realidade. Então essas medidas aqui, quando você vai para a realidade, ela é 500 vezes maior. Cada centímetro vale 500 centímetros, ou seja, 5 metros. O volume em metros cúbicos do depósito é... Galera, então, vamos lá. As maquetes são compostas de 2 prismas. Você percebeu, gente, que tem a cabeça aqui, né? O teto é um prisma de base triangular, de base 3, altura 0,6 e comprimento ou altura 7,2. E embaixo eu tenho um prisma, um paralelogramo de base 3, altura 0,9 e altura 7,2 centímetros. Galera, como ele quer em metros cúbicos, eu já sei que 1 centímetro corresponde a 5 metros, então é só pegar essas medidas em centímetro e multiplicar por 5. Já acha em metros, então entenda. Essa medida aqui, ó, 0,6 centímetros, ao multiplicar por 5, na realidade por 500, isso me daria 300 centímetros, que é a mesma coisa de 3 metros. Eu fiz isso para os outros também, tá bom? Então agora lá vou eu, prisma de base triangular, qual é a área da base de um triângulo aqui? Base vezes altura sobre 2, 15 vezes 3 sobre 2, vezes a altura, que eu multipliquei por 5, né, o 7,2 centímetros, daria 3.600 centímetros, em metros, 36 metros, vezes 36. Isso deu 810 metros cúbicos. Prisma de base retangular, área da base 15 por 4,5, vezes a altura, que é 36. Fez isso, deu 2.430 metros cúbicos. Somando os dois volumes, 3.240, tá aí a resposta, 3.240, questão envolvendo escala e geometria espacial, letra C. E vamos agora a uma questão lá de Juiz de Fora. Gosta de sorvete? Gosto, professor. Eu quero de flocos. Não, professor, gosta de morango de chocolate. Bom, você escolhe o sabor que você quer enquanto eu faço a questão, beleza? Pega um sorvetinho aí para a gente acompanhar a questão. Uma empresa de sorvete utiliza como embalagem um prisma reto, cuja altura mede 10 centímetros e cuja base é dada conforme descrição a seguir. Atenção! De um retângulo de dimensões 20 centímetros por 10 centímetros, retira-se em cada um dos 4 vértices um triângulo retângulo isósceles de cateto de medida 1 centímetro. Como é, professor? Em cada canto, eu vou retirar um triângulo retângulo isósceles, 2 lados iguais, que tem catetos medindo 1 centímetro. Ah, professor, entendi. Está aqui a base, né? Aí você tirou daqui dos cantos, né? Um triângulo retângulo isósceles. Muito bem. A base, né? 20 por 10, eu tirei aqui os triângulos retângulos isósceles. Entendi.
sabendo que o volume ocupado por esse sorvete aumenta em 1/5 quando passa do estado líquido para o estado sólido. O volume máximo ocupado por esse sorvete no estado líquido, nessa embalagem, para que ao congelar o sorvete não transborde, é em mililitros. Calma, bem devagarinho. Vamos pegar os dados da questão. 20 centímetros por 10 centímetros. Tá aí os triângulos que eu tirei que você não tinha entendido, né? Se você não tiver entendido, ó, 1 centímetro por 1 centímetro, tá aqui, tirei os 4 triângulos retângulos isósceles. Vamos começar calculando a área da base dessa embalagem aqui. A área da base é a diferença entre o retângulo e os 4 triângulos retângulos isósceles. Então, como é que faz isso? 20 por 10, que é o retângulo, menos 4 triângulos retângulos isósceles. Você sabe que um triângulo retângulo isósceles, base vezes altura sobre 2, produto dos catetos dividido por 2 da nossa aula de áreas. Você está craque já em matemática, percebeu? Já passamos da metade do nosso curso. 200 menos 4 dividido por 2, 2, 1 vezes 1 é 1. Então, eu tenho área da base 198 centímetros quadrados. Beleza, Carlos. O volume total da embalagem, ele disse que a altura é 10 centímetros. Então, a área da base que eu acabei de calcular, 192 vezes 10, então o volume total da embalagem é 1.980 centímetros cúbicos. Mas preste atenção. Lembra que ele disse que aumentava 1/5? Então, isso quer dizer que o volume inicial mais 1/5 de x tem que ser 1.980. Né? Porque ele disse que quando passa do estado líquido para o estado sólido, aumenta em 1/5. Então, vamos lá. Qual é o volume inicial, então? X mais 1/5 de x é 1980. Tira o mínimo aí, que é 5. 5 dividido por 1 é 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 5 é 1 vezes 1x, x. 5 dividido por 1, 5. Vezes 1980, dá 9.900. Corta o 5, porque eu tirei o mínimo do Oiapoque ao Chuí. 6x é 9.900. Passa o 6 dividindo, então 1.650 centímetros cúbicos. Só que você já aprendeu na aula de sistema métrico que centímetro cúbico é igual a mililitro. Então 1.650 centímetros cúbicos é 1.650 mililitros. Alternativa D. Lembre que aquilo que você achou já era o volume quando ele passa do líquido para o sólido, que aumenta. Por isso que eu tive que fazer desse modo. Letra D, 1650, belíssima questão. IF Santa Catarina, outra obra-prima. Carlos, quantas questões tem? Eu disse a você que a aula era uma aula puxada. Geometria espacial, quero que você acerte tudo. Observe o tabuleiro de um jogo, mostrado na figura abaixo. Ele tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Para construir, um marceneiro recebeu as seguintes instruções. Ah, estou entendendo aí, Carlos. Comprimento, largura e altura. Que legal. As dimensões do tabuleiro deveriam ser de 40 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. Beleza. Ele deve ser envernizado apenas na superfície superior e nas laterais. Grave isso. A madeira deve ser o IP. Se esse marceneiro gasta em média R$ 45,00 para revestir de verniz uma superfície de 1 metro quadrado e paga R$ 3.900 por 1 metro cúbico de IP, são coisas diferentes. R$ 45,00 é área, eu quero invernizar, eu invernizo as paredes. E R$ 3.900 é volume, eu pago pelo IP. Percebeu a diferença? É correto afirmar que, se consideradas apenas a madeira e a pintura, o custo total para a confecção do tabuleiro é... Gostei da questão, cara. Então vamos começar. Ele tem 40 de comprimento, 20 de largura e 5 de altura. Vamos começar por onde? Pela área. Galera, o enunciado diz que eu só vou invernizar o tampo superior e as 4 laterais, então não vou invernizar a base. Cuidado com isso. Tampo superior, 40 por 20, né? Ó. Comprimento 40, largura 20. Então lá vou eu, 40 vezes 20. As duas laterais, frente e trás, de novo, 40 por 5, frente e fundo. E a outra vai ser 20 por 5, tá vendo? Duas vezes também, tá aí, ó. Fazendo as continhas, aqui dá 800, aqui dá 400 e aqui dá 200. Somando tudo, 1.400 centímetros quadrados. Só que a questão fala em metro quadrado. Você ainda lembra como é que transforma centímetro quadrado para metro quadrado? Aula de sistema métrico decimal. Divide por 100 duas vezes. Carlos, você está puxando, hein? Eu quero ser aprovado. Então, 1.400 dividido por 100 uma vez, dividido por 100 outra vez, isso dá 0,14 metros quadrados. Galera, quanto é que custa por metro quadrado? 45. Então, 0,14 vezes 45 eu gasto 6,30 para invernizar. E agora vamos ver quanto é que eu vou gastar de volume, de IP, né? O volume é comprimento, largura e altura. 4.000 centímetros cúbicos. 40 vezes 20 vezes 100. Mas só que eu tenho que transformar em metro cúbico. Você ainda lembra como é que transforma centímetro cúbico para metro cúbico?
Divido por 1.000 duas vezes, porque é o cubo, né? Então, dividir por 1.000 uma vez, outra vez. 4.000 dividido por 1.000 vezes 1.000. E atenção para um macete aqui. Ao invés de fazer 4 dividido por 1.000 e colocar 0,004, deixa assim 4 sobre 1.000. Sabe por quê? Porque este volume aqui foi dito que cada metro cúbico é 3.900. Então, veja como fica fácil se você tiver deixado em forma de fração. 4 sobre 1.000 metros cúbicos vezes 3.900, que é o preço do metro cúbico. Fica bem mais fácil de fazer a conta, né? 3.900 vezes 4 dividido por 1.000, R$ 15,60. Então, qual o custo total? Do verniz, que é a área, 6,30, e da madeira, que é a IP, 15,60. Custo total para fabricar o tabuleiro, entre pintura e o volume da madeira, 6,30 com 15,60. Obra-prima essa questão lindíssima. Merece palmas. R$ 21,90. Carlos, gostei da questão, viu? E aí, mais uma do Enem. Ei, Carlos, não para não, né? Só questão top. É, gente, geometria espacial significa dizer que você vai acertar todas as questões na sua prova. Já chegamos a 1 hora de aula, hein? Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento conforme mostrado na figura. Então você veja que o comprimento é 40, largura é 30, altura total 25, mas parece que só tem líquido até 20 centímetros, porque tem 5 centímetros sobrando aqui. Entendi. O que aconteceria com esse nível da água, que é 20 centímetros, se colocássemos no tanque um objeto cujo volume é de 2.400 centímetros cúbicos? Ele quer saber se a água derramaria ou não. Vamos deixar para analisar as alternativas daqui a pouco, tá, gente? Então vamos agora a um princípio básico, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. O melhor jeito, mas não único, de fazer essa questão é o seguinte, acompanhe comigo. Quando um objeto é colocado no interior do tanque, o nível da água sobe de uma altura H. Verdade. Coloquei um objeto, ela vai subir num nível de altura H. E esse nível que sobe é em cima da base, que tem 40 por 30. Então, em outras palavras, ao colocar qualquer coisa aqui dentro, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, então o volume que entra é igual ao volume que sobe. Então, o volume que sobe tem que ser 2.400. Por quê? Qual é o volume do objeto? Considerando que ele não é poroso, ele não absorve água. Então, se entrou dentro do tanque 2.400, o nível da água vai subir 2.400. Na base 40 por 30. Então, vamos achar a altura H correspondente a um aumento de 2.400 centímetros cúbicos. Ora, o volume de um paralelepípedo é 40 vezes 30 vezes H, que tem que ser igual a 2.400. Fazendo isso, gente, 2.400 é 1.200 vezes H, então, conclusão, ele vai subir 2 centímetros. Mas quanto é que tem livre? 5. Então, a água não vai derramar, porque subiu só 2 e tinha 5 livre. Ah, Carlos, entendi. Então, ele vai ficar com 22 centímetros, né? Não vai derramar, porque é 25 total. Muito bem, então o nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Carlos, eu não poderia calcular o volume total, subtrair? Não, esse caminho é mais complicado. Sempre pense assim. O que entra é igual ao que sobe. É o melhor jeito de fazer letra C. Questão do Cefet, muito interessante. A nossa 15ª questão. O que é que ela diz? Uma caixa sem tampa no formato de um cubo, tá aí a figurinha, cuja aresta mede 3 metros. Então, gente, todas essas medidas aqui medem 3 metros. Está sobre uma superfície plana e com água até uma altura de 2 metros. Então, ele não está até o fim, né? Tem 3 metros e a água só está até 2 metros. Em relação à sua base, conforme mostra a figura 1. Aí vai acontecer um negócio bem esquisito, gente. Alguém vai virar o cubo. Agora veja como é que ele fez isso, questão de visualização espacial. A caixa será inclinada de tal forma que a aresta AB ficará totalmente em contato com a superfície plana. Você está entendendo o que é que ele fez, gente? Ele pegou a AB e virou o cubo. Virou. Como é que ele fez isso, hein, Carlos? Preste muita atenção. Você consegue visualizar o que é que foi feito? Ah, Carlos, eu acho que sim. Ele virou o cubo assim, né, Carlos? AB continuou em contato com a superfície plana, ele virou assim, né? Exatamente isso. E haverá perda do volume de água conforme mostra a figura 2. Então você veja que vai derramar um pouco da água, né? Muito bem. Sabendo que o ângulo formado após a inclinação entre a face ABCD e a superfície plana é 30 graus, e desprezando-se a espessura das faces da caixa,
a quantidade de água que vai sobrar. Não me interessa o que derramou. Ele só quer saber a quantidade que vai sobrar. Então, para fazer a questão, gente, inicialmente vamos calcular o volume de água inicial que eu tinha. 18 metros cúbicos. 3 por 3 por 2, 18 metros cúbicos. Beleza. Então, vamos calcular agora o volume de água na situação final. Se você observar a questão com muita atenção, olhe aí para os pontos. Atenção. E de errado, D de dado, A de amor. Então, você percebe, gente, que nós temos o quê? Mais uma vez, atenção, momento muito perigoso agora. Olhe para A, olhe para D e olhe para E. Gente, isso aqui é a base da água que ficou. Veja, você consegue visualizar aqui, ó, qual é o prisma que você tem que ver. Base ADE. Agora olhe D e C aqui, ó, na lateral. Ah, Carlos, entendi agora a figura, né? O prisma de base ADE. Gente, este ângulo aqui é 30 graus, alterno interno, percebeu? Ó? Aqui é 30 graus, ó, e aqui alterno interno, aqui também é 30, que está lá em D. Ó. Então, a altura que eu tenho que considerar é essa x aqui, ó, AE, né? Porque eu vou ter área da base, atenção, quem é a base? ADE. E quem é a altura? É DC, que é a mesma coisa de AB. AB ou DC, tá bom? Então, Carlos, é 3 metros, que é o lado do cubo. Aqui também é 3 metros, AD. Eu tenho que calcular X, para justamente saber quanto restou de água, que é o AE aqui. Como aqui é 30 graus, por ser alterno interno, eu vou usar o quê? A medida AD sendo 3, e temos um triângulo retângulo ABE. Dessa forma, o volume de água corresponde a um prisma de base triangular. E como é que a gente vai achar X, hein, Carlos? A nossa aula de trigonometria do triângulo retângulo, né? Tangente de 30 é o cateto oposto x pelo cateto adjacente, que é 3. Tangente de 30 é x sobre 3. Vou achar x, que é a altura do prisma, né? A altura do prisma não, a altura do triângulo da base do prisma. Então deu raiz de 3, porque tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, corta 3 com 3, x é raiz de 3. Qual é o volume do prisma? A área da base, que é o triângulo retângulo, vezes a altura do prisma, que é 3. Então, bora. 3 raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque se x é raiz de 3, aqui eu vou ter base, que é 3, vezes a altura, que é raiz de 3, dividido por 2. A área do triângulo. Base vezes a altura sobre 2. Vezes 3. Então, fazendo isso, 3 vezes 3 fica 9 raiz de 3 sobre 2. Esse é o volume da água que restou na caixa. Você precisa ter muito cuidado com a visualização espacial. Eu vou voltar porque prescinde dessa análise. Galera, tente visualizar a ED. Bota o seu olhar aqui. Agora veja a profundidade dele. Ai, Carlos, vi agora. Visualização espacial é necessária em geometria espacial. Precisamos sempre estar ligado nisso aí. É uma habilidade que às vezes você não tem, mas com a prática dos exercícios você começa a adquirir essa prática, ok? Muito bem, Carlos, saquei aí. Questão 16 vai lembrar um pouquinho a razão de semelhança que nós vimos lá em escalas. Eu, particularmente, acho essa questão muito invocada, se a gente pode dizer, questão da UERJ. Então, vamos ler comigo essa questão. O que é que ela diz? As figuras a seguir mostram 2 pacotes de café em pó que têm a forma de paralelepípedo retângulos semelhantes. Carlos, o que danado é figura semelhante? Você vai explicar, né? Vou. Se o volume do pacote maior é o dobro do volume do menor, a razão entre a medida da área total do maior e o do menor é 2 também. Não, não. A razão dos volumes não é a mesma razão das áreas. Vamos relembrar o que a gente já viu? Como os sólidos são semelhantes, sólidos semelhantes é que as medidas são proporcionais. Eu pego cada medida e multiplico pela mesma constante, que a gente chama de K. E quando a gente trabalha com volume, a gente já aprendeu que o volume de 1 é K ao cubo do volume do menor, onde K é o número que você multiplicou cada medida. Então, veja, o pacote menor tem dimensões A, B e C. Aí eu multiplico cada medida dele por K, porque eles são semelhantes. Aí o que é que acontece? O volume maior vai ser K ao cubo do volume menor. Todas as vezes que você tem a razão de semelhança envolvendo volume, é K ao cubo. É fácil de ver por quê. Porque você multiplicou cada medida por K, K vezes K vezes K, ficou K ao cubo. Ah, entendi. Então é por isso que o volume do maior é K ao cubo do volume do menor. Só que ele diz na questão que o volume maior é o dobro do menor. Então eu vou dizer que o volume maior, que é 2V, é igual a K ao cubo do volume menor, que é V.
Então, em outras palavras, se você chamar o volume menor de V, o volume maior é 2V. E a relação entre eles é K ao cubo, que é a razão de semelhança. Então, eu vou dizer que K ao cubo é igual a corta V com V. K ao cubo é 2. Então, K, gente, é raiz cúbica de 2. Então, em outras palavras, cada uma das medidas do pacote menor eu multipliquei por raiz cúbica de 2 para que o volume ficasse o dobro. Tendo K, agora vai ser fácil achar a área do maior em relação ao menor. Por quê? Se quando eu trabalho com volume é K ao cubo, quando eu trabalhar com área é K ao quadrado, porque a área é dimensão quadrática. Então, a área do maior é K ao quadrado da área do menor. Só que K você já achou, lembra? Raiz cúbica de 2? De graça. A área maior vai ser K ao quadrado, onde K é raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2 ao quadrado da área menor. Aí vamos lembrar a aula de potenciação e radiciação. Raiz cúbica de 2 eu posso escrever como 2 elevado a 1/3. Lembra? Que é a maneira de o índice do expoente aqui fica em cima e o índice do radical fica embaixo. 2 elevado a 1/3 elevado ao quadrado, 1 multiplica 2, fica 2 elevado a 2/3. E como é que eu posso escrever isso aqui, gente? Raiz cúbica de 2 ao quadrado? 4. Então, a área maior é raiz cúbica de 4 da área do menor. Então, como ele quer a razão entre a área maior e a área menor, passo a área menor dividindo. A área do pacote maior sobre a área do pacote menor, ou seja, a relação dos materiais, é raiz cúbica de 4. Questão simplesmente espetacular, tá? E aí, obviamente, letra B. Questão 17. Universidade Estadual do Pará. A matemática da natureza. Questão excepcional que mostra que a matemática também está presente na natureza. Então é uma questão muito interessante para contextualizar matemática, biologia. Segura aí que a aula de hoje está top, é aula de aniversário, né, gente? A natureza é uma fonte inesgotável de comunicação de saberes necessários à sobrevivência da espécie humana. Por exemplo, estudos de apicultores americanos comprovam que as abelhas constituem uma sociedade organizada e que elas sabem qual o formato do alvéolo que comporta a maior quantidade de mel. Deixa eu ver se eu entendi. É como se as abelhas soubessem matemática. Você acha que uma questão dessa é uma questão boa para o Enem? É uma questão excepcional, gente. Trabalha a matemática da vida. Gostei, Carlos. Você foi buscar para a gente, né? Carlos, durante uma aula de geometria, apresentou aos alunos 3 pedaços de cartolina, cada uma medindo 6 centímetros de largura por 12 centímetros de comprimento. Olha a figurinha aí. Divididos em partes iguais conforme figura abaixo. A primeira foi dividida em 3 partes, a outra em 4 partes e a outra em 6 partes. Muito bem. Dobrando-se os pedaços de cartolina nas posições indicadas, obtemos representações de prismas retos com as mesmas áreas laterais. Sim, porque vieram da mesma folha. E base triangular, quadrangular e hexagonal. O primeiro tem dividido em 3, a base vai ser um triângulo. O outro foi dividido em 4, a base vai ser um quadrado. O outro foi dividido em 6, a base vai ser um hexágono. Eles têm a mesma área lateral, mas volume não, você vai ver. Sendo V3 o volume do prisma de base triangular, V4 o volume do prisma de base quadrangular e V6 o volume do prisma de base hexagonal, é correto afirmar que ele quer saber qual a relação entre os volumes. Qual vai ser o maior? É o prisma de base triangular? É o prisma de base quadrangular ou de base hexagonal? Ele deu que a raiz de 3 é 1,7. Então, para fazer a questão com muita calma, vamos começar pelo prisma de base triangular. Isso aqui é a planificação do prisma, né, gente? Quando eu dobrar, ó, ficou 3 triângulos, né? Aliás, ficou a base triangular e 3 paralelogramas, porque é 12 aqui, então vai ser 4 cada lado. Poxa, professor, por quê? Gente, se aqui é 12 e tem 3 lados, aqui o triângulo é 4, 4 e 4, e a altura é 6. Como é que calcula o volume desse prisma aqui, gente? Prisma de base triangular. O triângulo é equilátero, né? Porque a divisão foi por igual, 4, 4 e 4. Você entendeu, gente? Ao dobrar, ficou 3 lados na base. 3 lados iguais a 4, porque 12 dividido por 3 é 4. Então, área da base, área de um triângulo equilátero, ela ao quadrado é raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. O lado é 4. 4 ao quadrado vezes raiz de 3, ele deu que é 1,7, lembra? Dividido por 4 vezes 6. Fez a continha aqui com muito cuidado. O volume do prisma de base triangular vale 40,8 centímetros cúbicos. E se fosse um prisma de base quadrada? Aí o lado seria 3. Por quê? Porque 12, dobrando 4 vezes, fica 3, 3, 3 e 3. Como é que calcula o volume desse prisma aqui? Área da base, que é um quadrado, né? 3 ao quadrado vezes a altura, que é 6. Deu 54. Observe que o volume já deu diferente do primeiro. E finalmente o hexágono.
você vai pegar 12 e dividir por 6, porque vai formar um hexágono, né? Dividido em 6 partes. Quando você começar a dobrar, fica um hexágono da base. Área da base, 6 vezes a área de um triângulo equilátero, só que o lado do triângulo agora é 2, né? 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, vezes 6, vezes a altura que é 6. Fez a continha aqui, né, gente? Raiz de 3 é 1,7, deu 61,3. Apesar das áreas serem iguais, os volumes foram diferentes, né? O volume do hexágono foi o maior, o do quadrado foi um pouquinho menor e o triângulo é o menor. Quando você voltar, o do triângulo deu menor que o do quadrado, que deu menor que o do hexágono. Portanto, letra B de bola. Tá aí, Carlos, gostei. Ei, e olha o que é que o Enem trouxe. Uma questão envolvendo elipse, geometria analítica, né? Cuidado, porque diz assim, elipse não está no programa do Enem. Vez por outra o Enem faz isso. Embora a gente vai ter uma aula sobre elipse, tá? Mas eu vou adiantar essa questão aí, que na realidade o aluno nem precisaria saber elipse, né? Porque ele deu os dados, mas é sempre bom ficar atento. Vamos à nossa questão 18. Uma elipse é uma seção plana de um cilindro circular reto, em que o plano que intercepta o cilindro é oblíquo ao eixo do cilindro. Figura 1 já mostra. É possível construir um sólido de nome elipsoide, vixe que nome doido, que quando cortado por 3 planos perpendiculares entre si, mostram elipses de diferentes semi-eixos, A, B e C, como mostrado na figura 2. O volume de um elipsoide, que é só o que interessa, de semi-eixos A, B e C é dado por isso. Então, gente, ele já está dando o volume, não se preocupe com nada. O volume é 4/3 de π vezes A vezes B vezes C. Muito bem, está aí. Quando você faz os cortes, esse é o volume aqui da figurinha, né? Os semi-eixos A, B e C, ele já deu o volume da figura 2, tá bom? Considere que um agricultor produz melancias, cujo formato é aproximadamente um elipsoide. E aí, parece com a melancia mesmo, né? Pois é, isso aqui, a melancia é um elipsoide, segundo ele, né? Aproximadamente. E ele deseja embalar e exportar suas melancias em caixas na forma de um paralelepípedo retângulo. Para melhor acondicioná-las, o agricultor preencherá o espaço vazio da caixa com material amortecedor de impactos, para não, né, estragar a fruta. Palha de arroz, serragem, bolinhas de isopor. Suponha que sejam A, B e C em centímetros as medidas do semi-eixo do elipsoide, que modela as melancias, e que sejam 2A, 2B e 2C, respectivamente, as medidas da aresta da caixa. Então, gente, essa melancia está dentro de um prisma de comprimento 2A, largura 2B e altura 2C. Ele quer saber o volume do material amortecedor. Antes da gente fazer a questão, você concorda que é só pegar o volume da caixa e tirar o elipsoide ou a melancia, que você vai ter o volume do material amortecedor? É verdade, tá aí as alternativas. Então, Carlos, olha aí. Como a caixa é um paralelepípedo de dimensões 2A, 2B e 2C, o volume da caixa a gente já sabe, é só multiplicar as dimensões, comprimento, largura e altura. 2A vezes 2B vezes 2C é 8ABC. E o volume do material amortecedor é pegar o volume da caixa e descontar a melancia. O que sobrar é o material que vai proteger a melancia, né? Você concorda? Porque se eu tenho o volume total e tiro a melancia, o espaço vazio é o que ele quer na questão. Entendi, Carlos. Então, o volume da caixa 8ABC menos, isso aqui foi dado ao aluno, 4/3 de π ABC. Colocando ABC em evidência, 8 menos 4π sobre 3. Então, letra D. Não é uma questão difícil, mas quando o aluno viu o nome elipsoide, se desesperou. Por isso que é bom a gente estar sempre fazendo questões do Enem, letra D. E vamos lá, Carlos. Questão 19, agora vamos para a importância da matemática na construção civil, questão número 19. Vamos comigo, vem lá do Pará. Uma indústria de cerâmica localizada no município de São Miguel de Guamá, no estado do Pará, fabrica tijolos de argila, o famoso barro, destinados à construção civil. Os tijolos de 6 furos possuem medidas externas de 9 cm, 14 cm e 19 cm. E tem uma espessura de 8 milímetros. Lembre que de milímetro para centímetro você divide por 10, sistema métrico decimal. Então isso dá 0,8 centímetros, conforme figura abaixo. Está aí o nosso tijolo. Tem 9 por 14 por 19 e tem uma espessurazinha aqui de 0,8 centímetros, tá? Utilizando 1 metro cúbico de argila, o número de tijolos inteiros que podem ser fabricados é... Observe, gente, que tem uma parte vazia aqui que não vai ter nada. Isso aqui são furos, né? Lembra aquela questão lá do engenheiro, né? Do bloco cúbico. Então, a face frontal do tijolo é essa aí. Ela tem 9 por 14.
Observe que eu não tenho a altura do furo, né, gente? E também não tenho a base do furo. Por quê? Porque ele deu a espessura aqui. Então, eu não tenho nem H nem B. Mas eu posso achar. E não é difícil não, né? Você sabe que isso aqui é 0,8, né? Então, H é a altura do furo e B é a base do furo do vazio. Então, vamos começar a calcular essa base. Ó, eu tenho duas bases, 2B, mais 3 vezes 0,8. 0,8, 0,8 e 0,8. Então, eu vou voltar para a gente não se atrapalhar. Ó, gente, isso aqui é 0,8. 0,8, 0,8 e 0,8. Eu quero achar a base. Então, duas bases mais 3 vezes 0,8 dá 9. E olhando aqui para a altura, ó, isso aqui é 0,8, 0,8, 0,8 e 0,8. 4 vezes 0,8. Então, vamos voltar para lá, né? Então, voltando para cá, ó, 2 vezes a base, mais 3 vezes 0,8 dá 9. Então, vamos achar a base. 2B, 3 vezes 0,8 é 2,4 igual a 9. Passo o 2,4 subtraindo. 2B é 6,6, então a base do buraco, 3,3 centímetros. E vamos achar a altura dele, ó. Tem 0,8 aqui, 0,8 aqui, 0,8 aqui, 0,8 aqui. 4 vezes, né? E tem 3 alturas do buraco, ó. 3H mais 4 vezes 0,8 tem que dar 14. Fez as continhas, aqui dá 3,2, né? 3H é 14 menos 3,2, 10,8. Passa o 3 dividindo, Carlos. Então, o buraco tem uma altura de 3,6 centímetros. Então, em outras palavras, o tijolo vai ter 9 por 14 e os buracos que não têm argila nos buracos têm base 3,3 e altura 3,6. Então, eu pergunto a você, a área de cada furo sendo 3,3 por 3,6 dá 11,88. E como são 6 furos, a área dos furos total é 6 vezes 11,88, 71,8. Por que é que eu estou calculando a área dos furos, gente? Porque a área da base do tijolo tem que descontar o vazio, né? Então, a área da base de argila vai ser 9 por 14, diminuindo da área dos furos, que é 71,28. 6 vezes a área de cada furo. Fazendo essa diferença, gente, a área da base, que vai ser de argila, 54,72. Tendo a área da base, é só multiplicar pela altura, que é 19, para encontrar o volume de argila em centímetros cúbicos. Então, eu tenho a área 54,72, descontando de 9 vezes 14 os buracos, né? Vezes 19 dá 1.039,8 centímetros cúbicos. Muito bem. 1 metro cúbico de argila, gente, em centímetros cúbicos, vamos lembrar do sistema métrico decimal, de metro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplico por 1.000 duas vezes. Então, dá 1 milhão de centímetros cúbicos. Como cada tijolo é 1039,8, é só dividir, né? 1 milhão de centímetros cúbicos é 1 metro cúbico de argila. Como cada tijolo é 1039,8, ao dividir, eu encontro aproximadamente 961,72 tijolos. O que mais se aproxima é a letra B de bola. Chegamos ao fim da nossa aula, gente. Esse é o meu bolo aí, né? 22 de julho, com certeza eu vou estar junto da minha família. 22 de julho, eu estou agora no chat, né? Junto com você comemorando os meus 50 anos, tá? E aqui, gente, eu vou dizer para vocês o motivo maior desse projeto aqui. Jesus, eu confio em vós. Deus é o meu guia, é o motivo de estar fazendo esse projeto para você. É desgastante, às vezes cada aula dessa eu tenho que gravar várias vezes, mas eu fiz uma promessa a Deus. Muito obrigado, Jesus, na minha vida. Eu prometi a Deus que daria todo o meu conhecimento decorrente das bênçãos que Ele jogou em minha vida, para que eu possa transmitir para pessoas aí do Brasil inteiro, tá? De forma gratuita. Então, aproveite, tá? Estou cumprindo minha missão aqui na Terra e reproduza isso para as outras pessoas. Abração, até a nossa próxima aula.